Estaremos orando mais uma vez, para que o Senhor Deus continue falando ao nosso coração. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amado e bondoso Deus, Pai Santo e Justo, ó Deus, já te louvamos, te adoramos, te exaltamos através dos louvores. A tua palavra, Senhor, foi lida nesta noite. O teu servo anjo desta igreja estará ministrando a palavra aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, precisando a cada dia de ouvirmos a tua palavra. Usa-o como sempre tem usado, Senhor. Ó meu Deus, que esta palavra sirva de ânimo, de alento, de conforto para cada um de nós nesta noite. É assim que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome o vosso assento. Esse texto da palavra do Senhor Deus é um texto muito conhecido de todos nós, porém, orando a Deus concernente à nossa reunião, pedindo a Ele uma palavra, o Espírito Santo de Deus colocou esse texto em meu coração. E eu aprendi com um companheiro meu que todas as vezes que o Espírito Santo coloca um texto no nosso coração, eu aprendi com um companheiro, eu vou lá e leio novamente o texto. Por mais que eu conheça o texto, mas quando eu vou lá e leio novamente, eu vejo que Deus tem algo de especial para falar ao meu coração. Então, se vale aqui uma orientação, guarde isso aí. Todas as vezes que o Espírito Santo colocar no seu coração o texto, por mais que conheça o texto, vá lá, leia novamente, porque com certeza Deus tem algo novo para falar conosco. E eu fiquei meditando após ler esse texto, meus amados, o porquê foi que Deus permitiu que tudo isso acontecesse ali em Sarepta. Porque foi que Deus permitiu que isso acontecesse com Elias, porque foi que o seu Deus permitiu este acontecimento com esta viúva, com esta família. Eu fiquei pensando o porquê deste acontecimento e o porquê que ele está registrado nas Sagradas Escrituras. Eu fiquei pensando em meu coração e cheguei à conclusão, amados, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse em Sarepta, porque Deus tinha uma tratativa especial. Deus queria tratar com alguém, e não era apenas com Elias, não. Eu lendo, meditando nas Sagradas Escrituras, eu cheguei à conclusão que Deus permitiu todo este acontecimento na vida de Elias, na vida desta viúva, na vida desta família, porque Deus tinha uma tratativa para comigo e para contigo nesta noite. Deus queria tratar com aquela viúva. Deus queria tratar com o seu filho. Quando lemos esse texto, nós chegamos à conclusão que Deus queria ter uma tratativa com aquela família e com aquela casa. Não era apenas com Elias, não, era com aquela família, com aquela viúva, era com aquela casa. E hoje Deus está permitindo que esta passagem seja lida, porque Deus tem algo a tratar com a minha vida e com a tua vida também. Não é em vão, porque Deus tem algo para tratar conosco aqui nesta hora. Você crê assim? Eu fiquei meditando, amados. O texto diz que o Senhor Deus falou com Elias e disse: olha, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente.
Primeiro, Deus ordena a Elias, ordena a Elias, levanta-te e vai. Mas por quê? Elias, irmãos, ele tinha dito para o rei Acabe: olha, não vai chover. E não choveu. Durante 3 anos e meio não choveu. Elias era alguém que tinha intimidade com o Senhor Deus. Elias era alguém, eu costumo dizer que Elias era um gigante espiritual. Era alguém que falava por intermédio de Deus, era um mensageiro do Senhor Deus. Elias falava e Deus confirmava as palavras de Elias. Elias tinha tanta intimidade com o Senhor Deus que ele falava e Deus fazia conforme Elias falava. Elias disse que não haveria de chover e não choveu. E depois Elias disse: agora vai chover, porque eu vou orar e vai chover. E Elias orou e Deus mandou chuva. Tinha muita intimidade com Deus. Elias um dia chegou e falou: olha, eu vou orar e Deus vai responder com fogo do céu. E Deus respondeu com fogo do céu, atendendo a oração de Elias. Elias era alguém que tinha muita intimidade com o Senhor nosso Deus. E quando faltou água sobre a terra, que Deus não mandou chuva, Elias já não vai ter nem orvalho. Não vai ter chuva nem orvalho. E durante 3 anos e meio não teve chuva nem orvalho. E o Senhor Deus disse para Elias: Elias, vai ali para o ribeiro de Querite, que eu tenho ordenado aos corvos, eles vão cuidar de você. Os corvos vão levar para você pão e carne pela manhã e pão e carne à noite, e você vai beber da água do ribeiro de Querite. E assim aconteceu. Eu não sei dizer, irmão Rudinei, quanto tempo Elias ficou ali. A Bíblia não diz. Mas quando chegar lá no céu, nós vamos perguntar para ele. O senhor me lembra, tá bom? Obrigado. A Bíblia não diz quanto tempo Elias ficou ali, sendo alimentado pela manhã com carne e pão trazido pelo corvo, e à noite com carne e pão trazido pelo corvo também. Por quê? Porque Deus havia ordenado. E bebendo da água do ribeiro. Mas diz o texto aqui, no versículo de número 7 do capítulo 17, que um dia o ribeiro secou. Um dia o ribeiro secou. E eu fiquei pensando, irmãos, porque foi que Deus permitiu que o ribeiro secou. Porque esse ribeiro secou foi por permissão do Senhor Deus. Porque quem foi que criou o ribeiro? Foi o Senhor Deus. Quem é que criou todos os rios? Foi o Senhor Deus. Quem foi que criou todos os mares? Foi o Senhor Deus. Quem foi que criou todos os oceanos? Foi o Senhor nosso Deus. Uma certa feita, o povo de Israel estava no deserto e faltou água. E o povo foi se lamentar para Moisés. O Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, pega o teu cajado e fere a rocha. E da rocha saiu água para alimentar ali mais ou menos 3 milhões de pessoas e todo o gado. Deus que criou o ribeiro, que criou o rio, que criou o oceano, Ele tira a água da rocha também. Então Deus permitiu que o ribeiro se secasse. Quando o Senhor Deus precisou, é por isso que eu cheguei à conclusão que a tratativa de Deus não era com Elias, mas era com aquela viúva, com aquela família. Quando o Senhor Deus precisou mandar água para Elias, Ele mandou. No capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, a Bíblia diz que Ele mandou um anjo. Está lá, isso está na Bíblia. O anjo foi lá e levou para Elias pão, diz que tinha pão assado na brasa e uma botija com água. Se Deus precisasse, Ele mandava o anjo levar água para Elias lá. Ele mandava o ribeiro não jamais deixar secar. Mas Deus permitiu o ribeiro secar, porque Deus tinha algo para com aquela viúva.
Elias precisava sair ali daquele ribeiro, das margens do ribeiro, porque Deus tinha algo para tratar com aquela viúva, Deus tinha algo para tratar com aquele filho da viúva, Deus tinha algo para tratar com aquela família. Foi por isso que Deus permitiu o ribeiro secar. Existem momentos na nossa vida, meus amados irmãos, que Deus permite o ribeiro secar. Se o teu ribeiro secou, é porque Deus tem algo para tratar contigo. Não foi por acaso, não foi por permissão de Deus. Se o teu ribeiro secou, é porque Deus está no comando, Ele tem algo para tratar contigo. E quando o ribeiro secou, a Bíblia diz que o seu Deus diz para eles: vai lá para Sarepta. E eu achei interessante que o seu Deus disse: porque eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ordenei, foi ordem do Senhor nosso Deus. Deus já havia dado essa ordem para a mulher, ela já tinha recebido de Deus a ordem. E ordem é um mandamento, ordem é lei, ordem é regra. Tem uma adagem popular que manda quem pode e obedece quem é obediente, né? Desobediente não obedece. Deus deu ordem para a mulher, e o texto diz: dei ordem a uma mulher viúva que te sustente. Sustente, repita comigo: sustente. Está fraco. Sustente. Porque sustentar é dar o necessário, é prover o necessário, é não deixar faltar nada. Isto é sustentar. Sustentar não é só dar pão, não é só dar água, não. Sustentar é dar o teto, sustentar é dar a roupa, é dar o alimento, é dar o amparo, é dar o carinho, é dar o amor, é dar a atenção. Isto é sustentar. Sustentar é não deixar faltar nada. Sustentar é prover de tudo. Compreendeu? Amém? Muito bem. E foi essa ordem que o seu Deus deu para a viúva: olha, vai vir um homem aí e a senhora vai ter que sustentar este homem, vai cuidar dele, não vai deixar faltar nada para ele. A ordem era para sustentar. E Elias foi. Versículo de número 10 diz que Elias, como era obediente à voz do seu Deus, ele foi até Sarepta, e quando chegou na porta da cidade, ele encontrou ali a mulher viúva. Interessante. E eu parei para pensar um pouquinho aqui, como Deus trabalha. A mulher era viúva. A mulher viúva já tinha uma falta na família dela. Estava faltando o marido. A família dela já estava desfalcada. Faltava alguém na vida daquela mulher, era o seu marido. Faltava uma companhia para aquela mulher, era o seu esposo. Quando ela sentava na mesa, tinha uma cadeira que estava vazia, era do seu esposo, porque ela era uma viúva. No seu leito nupcial faltava alguém, era o seu esposo. Aquela mulher era uma mulher viúva. E o Espírito Santo de Deus me fez entender que existe alguns hoje que estão viúvos, que são viúva de esposo vivo, viúvo de mulher viva. Está faltando alguém na sua companhia, está faltando alguém ao seu lado, está faltando alguém na sua mesa, está faltando alguém no seu leito nupcial. Olha, tem casamento que a mulher é viúva e o marido está vivo, que é viúvo e a esposa está viva. Eu vou falar que o Espírito Santo de Deus me fez essa manhã. Eu estava lendo e o Espírito Santo falou: pode falar, porque tem marido que tem esposa, mas não dá atenção para ela. Tem esposa que tem marido, mas não dá atenção para ele. São viúvos
de cônjuge vivo. Leve para casa quem precisa. Aí Deus mandou falar: cuide do seu casamento. É por isso que nós estamos fazendo dia 26 o encontro de casais. Viu? A senhora é viúva? Pega o teu marido que está vivo e fala: nós vamos para o encontro de casais. O senhor é viúvo? Pega a tua esposa, nós vamos para o encontro de casais. Chega de viúvo com mulher viva. Chega de viúva com marido vivo. Deus está falando nesse lugar mais uma vez. Não fica um cara de paisagem não, que é contigo que Deus está falando mesmo. Deus conhece o teu lar, Deus conhece a tua família, Deus conhece o teu casamento, Deus conhece o teu cônjuge, Deus conhece o teu relacionamento. Foi por isso que o Espírito Santo me mandou falar: tem viúva de marido vivo, tem viúva de marido vivo, e tem viúvo de esposa viva também. Aquela mulher, ela já tinha uma falta ali no seu lar. Era uma mulher viúva. Faltava alguém na mesa dela. O Espírito Santo está falando aqui. É, meu irmão. O marido chega em casa, a irmã põe a janta na mesa e vai para o pé da televisão. Falta alguém na mesa dele. A irmã fica lá no zap zap. Falta alguém na mesa dele. O irmão pega o prato e vai comer lá na sala assistindo futebol. Falta alguém na mesa dela. E fica lá no zap zap na internet até de madrugada. E a esposa está deitada. Falta alguém lá no leito. E o Espírito Santo sabe com quem está falando nessa noite. Tem viúvo de mulher viva e tem viúva de esposo vivo. Mas Deus quer mudar esse negócio. Ele quer mudar hoje. Mas se você não quer mudar hoje, dia 26 você tem mais uma oportunidade. Mas Ele quer mudar hoje. Ele quer mudar hoje. Aquela família tinha uma ausência. Tinha um filho. A Bíblia diz que ela tinha um filho. Aquele filho sentia a ausência do pai. Quantos pais são ausentes? Quantos pais são ausentes? Aquele pai havia morrido, mas tem pai que está vivo e não tem o seu filho, não tem a sua companhia. Louva a Deus, amados. Eu louvo a Deus, porque Deus está trazendo um reavivamento entre a juventude da igreja. E alguns dos líderes têm me procurado e dizendo: pastor, o jovem veio e me disse isso. Ele disse que ele não pode falar com o pai dele, não pode falar com a mãe dele. Ei jovem, olhe para mim. O teu maior amigo depois de Jesus é o teu pai. Ei moça, a tua melhor amiga é a tua mamãe. Aquilo que você não esconde de Deus, e nós não podemos esconder nada de Deus, não esconda para o teu papai e para a tua mamãe. Mesmo que tenha errado, mesmo que tenha falhado, o teu papai e a tua mamãe, se estiver na direção de Deus, vão te corrigir, mas vão continuar te amando. Está ouvindo, papai? Está ouvindo, mamãe? Aquele jovem, aquele filho, ele não tinha o carinho e a companhia de um pai. Faltava um pai para aquele rapaz. Ah, irmãos, pelo Santo Deus aqui conhece. Quantos filhos têm a ausência do pai, ou às vezes da mãe também? Mas Deus sabe de todas as coisas. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Veja a condição desta família, irmãos. Aquela mulher estava apanhando lenha.
A mulher estava pegando lenha. Isso não era uma função daquela mulher. Catar lenha era a função de um servo. Catar lenha era a função de um escravo. Se ela estava fazendo aquilo, é porque a condição financeira daquela família estava muito ruim. Eles estavam numa condição degradante. E nós compreendemos, todos nós conhecemos o texto. E Elias viu aquela mulher, e o texto diz que ele chamou e disse: me traz um pouco de água. E o texto diz que ela foi buscar. É mistério de Deus, né? Tem coisa que é mistério de Deus. Depois ela voltou e disse: agora me traz um bocado de pão. E ela disse: olha, eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. Irmãos, aquela região estava passando por uma crise. Não tinha chuva há 3 anos e meio, não chovia. Era uma sequidão terrível. Havia uma crise naquele lugar. Aquela família estava passando por uma dificuldade. Mas tem um mistério aqui, irmão. O ribeiro de Querite estava seco, mas a Bíblia diz que Elias disse: me traz um pouco d'água, e ela foi buscar. Ela tinha água, ela tinha água, ela tinha farinha, ela tinha azeite, ela tinha o pão na casa dela. Não tinha abundância, mas Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar farinha, Deus não deixou faltar azeite. Meu querido irmão, minha irmã, a crise é lá fora, Deus não deixa faltar farinha, Deus não deixa faltar o azeite daqueles que são fiéis a Ele. Mistério, irmão. Estava passando por dificuldade, mas Deus estava ali cuidando deles. Está compreendendo que o Espírito Santo está falando contigo? É a dificuldade, está passando dificuldade, mas Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está provendo a cada um de nós. Ele cuida, Ele zela. Aquela família estava passando por aquela dificuldade, mas ainda tinha farinha, ainda tinha azeite e ela tinha água. Vou até beber um pouquinho. Deus cuida, viu? Graças a Deus. Não fique apreensivo com o dia de amanhã. Deus está cuidando de ti. Deus está zelando da tua vida. Deus está cuidando da tua família. Deus está zelando da tua família. Vem a dificuldade, mas não vai faltar farinha. Vem a dificuldade, mas não vai faltar azeite. Vem a seca, mas não vai faltar água, porque Deus está com a mão estendida cuidando de cada um de nós. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Mas tem uma coisa aqui, irmão, que me chamou um pouquinho da atenção. O versículo de número 11, quando Elias pede para que ela vá buscar um bocado de pão, ela responde assim, versículo 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Isso me chamou a atenção. Vive o Senhor teu Deus. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que ela reconheceu que Elias era homem de Deus. Coisa boa quando nós somos reconhecidos como homens de Deus. Ela viu em Elias, ela sabia que aquele lá era quem Deus havia falado para ela que ela teria que sustentar. Ela não estava entendendo nada. Você não está entendendo nada. O Senhor não está entendendo nada. A senhora não está entendendo nada. Mas o Senhor Deus está trabalhando em teu favor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. O Senhor Deus diz assim: o que eu faço não compreendes agora, mas entenderás depois. Ela reconheceu que Elias era homem de Deus, mas só que aqui mostrando uma coisa para mim: ela tinha uma certa distância de Deus. Eu pude compreender que aquela mulher,
ela estava com a vida espiritual tanto quanto abalada. Ela estava com a sua vida espiritual, tanto com a temperatura da vida espiritual, tanto quanto esfriada. Porque se ela fosse alguém que estivesse em intimidade com Deus, alguém que estivesse ali aos pés do Senhor, confiando e crendo, ela diria assim: o Senhor nosso Deus. Ela diz: vive o Senhor teu Deus. Bom, Deus estava cuidando daquela família, mas parece que estava faltando um pouco de fé, estava faltando um pouco de confiança, estava faltando um pouco de intimidade daquela família para com o seu Deus. E eu fiquei pensando, eu não sei se é porque o marido tinha morrido. Será que é por isso que aquela mulher estava assim com a fé abalada? Eu não creio. Eu não sei se era por causa da televisão. Quem sabe? A novela, os programas, hein? Ou quem sabe por causa da internet, hein? Do WhatsApp. Quem sabe ela estava consultando ali o WhatsApp, procurando um novo casamento, né? E não tinha tempo mais para ter intimidade com Deus. Ela não tinha tempo mais para orar. Ela não tinha tempo mais para ler a Bíblia, porque ela estava ocupada com outros afazeres. Deus está falando. Ela mostrou que ela não estava mais com aquela comunhão espiritual com o seu Deus. Ela diz: vive o Senhor teu Deus. Ela não disse o nosso Deus, ela não disse o meu Deus, mas ela disse o teu Deus. E às vezes Deus permite o ribeiro secar para poder chegar mais perto dele. Quando a família começa a se distanciar um pouquinho de Deus, aí Deus manda um tsunamizinho, né? Manda um terremotozinho, começa a abalar as estruturas. Aí o crente se lembra de novo de Deus. Eu fiquei pensando como faltava pela parte daquela mulher, como faltava da parte daquela família, da parte daquela casa, uma maior intimidade com o Senhor Deus. E fica aqui para o meu aprendizado, fica aqui para o nosso aprendizado. Vivemos no mundo moderno. Parece-nos que 24 horas não dá mais para a gente fazer o que precisa, mas precisamos administrar o nosso tempo. Sei, o Espírito Santo é que conhece, né? Na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Pastor Manuel Vargas, nós temos ali uma sugestão de uma leitura diária. Como é que está o teu devocional? Devocional? Devocional. Você tem tempo para Deus todos os dias? Porque Deus tem todo o tempo para você, o dia inteiro. Deus cuida de mim e de você 24 horas por dia. E quanto das 24 horas nós estamos dando para Deus? Tem alguns, amados, que nem a leitura da revista da Escola Bíblica Dominical, que já está direcionada, faz. Quanto tempo tem passado lendo a sua Bíblia Sagrada por dia? Quanto tempo tem parado e meditado no que Deus tem feito por ti, no que Deus tem feito por nós? Como tem sido a tua gratidão para com tudo aquilo que Deus tem provido para com a sua vida e para com a sua família? Ah, pastor, não dá tempo. Não tem tempo para ler a Bíblia, mas fica horas lá no WhatsApp. Não tem tempo para ler a Bíblia, mas fica horas navegando lá na internet. Não tem tempo para ler a Bíblia, mas fica diante da televisão ali horas.
Netflix e coisa mais. E eu acho interessante, amado, que quando está na igreja, não consegue ficar 2 horas sentado. Tem que levantar para beber água, tem que levantar para ir no banheiro. Mas quando está diante do Netflix, nem pisca. O Espírito Santo é que conhece como é que você assiste o Netflix também. Não conhece. Mas ele mostra. Ele fala. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para um devocional a Deus, que cuida de mim e de ti. Mas tem tempo para outras coisas. Aquela mulher dizia: vive o teu Deus. Tiago, na sua epístola, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Está acabando a farinha, está acabando o azeite, se chega mais perto de Deus. Está sentindo uma mornidão espiritual, se chega mais perto de Deus. Desliga a televisão, desliga o computador, desliga o celular, desliga o WhatsApp e vá conversar com o seu Deus. Os nossos jovens adoraram a Deus com hino, falando sobre a oração. A oração, disseram os jovens, faz bem a alma. Sabe por que tua alma está enferma? É porque está faltando oração. Vou repetir. Sabe por que tua alma está enferma? É porque está faltando oração. Os jovens disseram aqui: a oração é falar com Deus. Vive o Senhor teu Deus. Mais interessante, irmãos, ela disse que tinha um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. A falta de confiança, a falta de fé daquela mulher, daquela família, era tão grande que no final do versículo de número 12, ela disse assim: olha, eu apanhei esses 2 cavalos, vou preparar aí esse bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. A visão dela é: eu vou comer e vou esperar a morte. Eu vou comer e para mim acabou. Eu vou comer, meu filho vai comer e acabou. Mentira de Satanás, não acabou não. Deus é vivo na tua vida ainda. Foi por isso que Ele fez o ribeiro secar. Foi por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem algo de novo para você. Chegai-vos a Deus, disse Tiago, e Ele se chegará a vós. Veja como era a confiança daquela mulher em Deus, a confiança daquela família em Deus. Eu fiquei pensando, amados, eles não tinham a menor confiança em Deus. Então, vou comer, acabou ou morrer. Deus muda cenários, Deus muda circunstâncias. Quando não tem uma porta aberta aqui na terra, Deus abre a porta lá no céu. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele continua no comando. A tua história não vai terminar assim não. Interessante, amados. Elias então disse: não temas, vai